O Dia Mundial da Criatividade, que é um evento que já acontece há 10 anos em vários países do mundo e hoje chegou aqui em Feira de Santana. Eu penso que que todas as pessoas elas são criativas em níveis diferentes. Outras mais aguçadas, outras mais retraídas, mas todo mundo é criativo, tem um pouco de criatividade dentro de si. E aí, talvez você nem brinca com aquele brinquedo em si, porque você quer tanto zelo. Estamos começando mais um episódio do FeiraPod e nesse episódio vamos falar de um assunto que foi feito pra mim. Diego, meu amigo, como é que você tá? Estou muito bem, Rodrigo, e você? Tô bem. E hoje a gente trouxe uma pessoa bacana que fez um convite pro FeiraPod, que a gente vai falar ainda nesse episódio, fica até o final. Mas eu acho que uma das coisas que eu vou falar aqui é, ela percebeu quanto esse FeiraPod é influente e esse lobista aqui do meu lado tenha contato. Nada de lobismo, nada, no máximo é uma pessoa que tem alguns contatos. Carla Captural, seja muito bem-vinda. Repete o sobrenome dela? Carla Captural. Captural? Rapaz. Seja muito bem-vinda em estar conosco aqui no dia de hoje para estar falando um pouco sobre esse evento a nível mundial que também vai estar acontecendo aqui em Feira de Santana. Que evento seria esse, Fique Diego? muito à vontade, sua câmera é essa ali ao lado quando você quiser dar o recado diretamente para o público. Vou deixar ela falar, Rodrigo, eu acho que ela tem mais propriedade para falar desse evento aqui, até mesmo do que eu, e a gente vai entrar num detalhe aqui que você comentou, que é um evento que foi específico para mim. Enfim, eu acho que a modéstia passou longe aí, Carla, mas então por eu faço favor. a pergunta para Carla. Que evento é esse, Carla? Oi, gente, um prazer estar aqui hoje no FeiraPod. Quem diria, né, que chegaria até aqui. Gostei disso. Mas eu tô muito feliz de participar com vocês desse episódio para falar de um tema que tem a ver com todos nós, eu acredito, né, que é criatividade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia Mundial da Criatividade, que é um evento que já acontece há 10 anos em vários países do mundo e hoje chegou aqui em Feira de Santana. E aí, falando de Feira de Santana, Diego, eu vou ter que fazer essa pergunta. Por que feira? Porque Feira de Santana é um lugar que pulsa a criatividade, né? Então, eu acredito que em todos os lugares que a gente anda, em todas as ruas, em todos os bairros, em todo o comércio, a gente enxerga a potencialidade criativa que tem em Feira de Santana. Então, esse evento, por que não teve aqui antes, né? Então, por que tá chegando agora? Eu acho que esse é um marco que tem que continuar daqui pra frente, porque Feira de Santana e criatividade tem tudo a ver. Então, o evento ele chega para mostrar as potencialidades criativas de feira e para ficar. Primeira edição? Então, nesse formato que a gente está trazendo é a primeira edição. Já teve uma edição menor aqui em feira, mas não nesse formato. E justamente porque a cidade demanda, né, que tenha um evento a esse nível. Então a gente traz o evento para a Feira de Santana nesse formato justamente para mostrar as potencialidades criativas que aqui tem. Então o evento ele chega nesse formato para que primeiro sentir a comunidade criativa e para marcar o início de uma jornada, né, que a gente quer construir daqui para frente, engajando todo o ecossistema de inovação e criatividade com um evento que é referência no mundo inteiro. E pegando esse gancho, Carla, de referência no mundo inteiro, você pode contextualizar para a gente como é que se deu, como é que iniciou o WCD a nível mundial? Então, essa iniciativa partiu de Lucas Foster, que é o idealizador do Dia Mundial da Criatividade. Então, ele já tem um movimento que começou em São Paulo, né, com essa iniciativa de reunir pessoas criativas para falar sobre criatividade, muito fugindo do que já tinha dentro de eventos que falavam sobre inovação, sobre tecnologia, mas que criatividade ficava muito ali sobre a borda, né? Então, o Lucas ele tem essa inquietação de falar sobre criatividade no âmbito ainda maior. Então, ele promove esse primeiro Dia Mundial da Criatividade em São Paulo e ele entende que tem a potência para poder levar para o Brasil inteiro. Então, nós estamos em um país que é altamente criativo em todos os aspectos. Então, percebendo isso, Lucas ele consegue conectar a ONU, né, com Edna dos Santos Duzenberg, que é a pessoa da ONU que ajuda o WCD no Brasil e fora do Brasil também. Então, a partir dessa parceria, a ONU institui o dia 21 de abril como o Dia Mundial da Criatividade. Então, quando esse movimento ele ganha esse corpo com a ONU por dentro, a gente consegue perceber que a força de fazer o evento acontecer, ela aumenta e que as pessoas credibilizam mais o evento. Então, com a ONU por dentro, com a força que o Lucas já estava construindo em São Paulo, isso se espalha pelo Brasil inteiro e aí começa a formação dos líderes criativos. E aí, Rodrigo, o que me chama a atenção e eu fico bastante assim feliz é saber que isso começa
no Brasil, entendeu? Porque muitas vezes, esses eventos maiores, eles vêm muitas vezes de fora para dentro. E aqui não, foi algo que saiu da necessidade daqui, aquela ideia de Brasil, país criativo, pessoas criativas. Talvez o mais criativo do mundo. E aí sai daqui para fora e volta, entendeu? E aí é a gente entender como é que isso chega até nas cidades, chega até aos municípios. Mas aqui eu quero aproveitar e aí trazer uma bola para a mesa. O que é criatividade? Rodrigo e Carla quiserem, aí vocês que são designers, né? Eu não sou designer, então eu tô... Não, se eu começar vai virar um monólogo. Eu tô quero tirando escutar a Carla aqui primeiro, depois eu faço uma pincelada. Então, eu penso que que todas as pessoas, elas são criativas em níveis diferentes. Outras, ao seu modo. Outras mais aguçadas, outras mais retraídas, mas todo mundo é criativo ou tem um pouco de criatividade dentro de si. Primeiramente porque eu penso que nós, quando crianças, desenvolvemos uma criatividade no dia a dia. Então a gente pensa sem filtro, a gente fala sem filtro, a gente cria sem filtro. Quem nunca criou um brinquedinho? Pois é. Com uma tampa, com o nada vira um brinquedo e talvez seja mais divertido do que o próprio brinquedo que você compra numa loja. E cria um amigo imaginário, que aí é exatamente com as características que você gostaria de ter. Às vezes tem um braço a mais, um cabelo diferente, e isso é deixar a criatividade fluir. Então, quando a gente vira adulto, né, tem essa coisa da adultez, de assumir as responsabilidades, e eu acho que essa criança, ela fica um pouco adormecida. Começam a te podar. Exato, e o evento chega muito com essa proposta para você se permitir revisitar essa criança e ser criativo e liberar sua criatividade sem rótulos, sem julgamentos, e viver, pelo menos aos 3 dias do evento, né, se conectar com o que te faz lembrar daquela criança que você foi enquanto criatividade, enquanto uma criança criativa. Principalmente, quando você vai entrando nessa idade, saindo da fase de criança, entrando na adolescência, o que vem, isso é uma crítica pelo menos na escola, o que eles fazem com as matérias de criatividade? Eles começam a colocar aquela matéria tipo lateral, não, é matemática, português, geografia e tal, pra passar no vestibular. E a disciplina de artes. E aí você vira artes. Artes é aquela matéria que todo mundo falta, ninguém dá valor, tipo educação física, com todo respeito, viu, galera? Mas assim, educação física e artes é uma coisa que você nunca leva a sério. E aí você começa a perder esse encanto, esse brilho de você estar trabalhando sua criatividade. E agora, mais do que nunca, Diego, que é a parte mais interessante, tá todo mundo sendo obrigado a ser criativo. Porque as redes sociais te obrigam. Se passou muito tempo, as principais empresas do mundo se destacavam por sua criatividade. Agora, por causa das redes sociais, todo mundo tem que se destacar. E aí agora tá todo mundo batendo cabeça e biela pensando, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Mas vamos lá, eu vou e volto aí nesse caso, Rodrigo, porque assim, a Carla falou que às vezes quando chega na fase adulta, eu acho que nem chega na fase adulta, a criança ali mesmo, os próprios pais, na educação, começa a podar, entendeu? Eu fui essa criança, porque quando eu era muito pequenininha, eu era muito tagarela, então eu gostava muito de conversar. Aí, tipo, para de se meter em conversa de adulto, isso não é pra você falar. Que mal educado, tá se metendo, tá querendo chamar atenção. E isso acaba que vai te retraindo, né? Então, assim, quando eu retomei essa coisa de me comunicar com mais autenticidade, quando eu entro na universidade, que aí você tem aquele ambiente pra você se comunicar, mas você já vai cheio de medos, né? Então, até você encontrar um lugar seguro pra você se expressar, demora muito tempo. Pra mim, demorou bastante tempo. E aqui eu vou trazer um exemplo aqui que talvez vocês da mesa podem ter compartilhado dele ou não, que é justamente o seguinte: quem aqui nunca o pai ou a mãe deu um brinquedo e falou bem assim, agora cuide dele, viu? Não vá quebrar, não. E aí, talvez você nem brinca com aquele brinquedo em si, porque você quer tanto zelo. Ali para o brinquedo tá perfeito, senão você não vai ganhar mais outro brinquedo, que você deixa de curtir talvez e colocar ali toda a tua inventividade exatamente ali, ou de você pegar aquele brinquedo e olha como seria diferente, até para você que nos acompanha, se o seu pai falasse, ou sua mãe falasse da seguinte forma, ó, pega esse brinquedo aqui, meu filho, e transforma, e aí larga lá, entendeu? Poderia ter sido mais simples, Diego. Pega esse brinquedo e se diverte. Aí, Rodrigo, para passar para ti, eu discuti isso com Carla mais cedo, que aí às vezes, vamos falar de mercado de trabalho, essa mesma pessoa chega e fala assim, Rodrigo, seja mais criativo. Aí Rodrigo vai lá, chuta o balde da barraca, bota a criatividade. Foi demais. Que merda você fez, Rodrigo? O que é isso aqui? Tá, e começa a te podar. Então você fica naquela sinuca de bico assim, tipo, velho, é pra ser criativo ou não é? E aí talvez é onde muitos preferem ali pelo mediano mesmo. Vamos botar até o aspecto ali, às vezes, da própria mediocridade, no sentido de, não vou extrapolar, velho, porque eu não quero ficar tomando porrada do outro e eu vou fazer o basicão aqui e não vou pra lugar nenhum. Que é o que acontece, cara. Ver o mundo de uma forma diferente, pelo seu lado, é muito positivo. Te dá a capacidade de se libertar. Mas também tem muita coisa negativa, porque o mercado de trabalho não tá preparado pra você. E eu sei que o bom da vida é um equilíbrio.
você também não pode ser muito doido, mas também você não pode chegar e fazer a coisa do medíocre. Eu tive a oportunidade, eu cursei publicidade e propaganda, já entrei querendo ser do departamento de criatividade, da criação, literalmente. Você chega na criação, se você não tá numa agência como eu vim de agência, eu tinha sorte de estar numa agência que a gente podia viajar na maionese, mas depois você ia podando, porque você tem que entender que existe um cliente do outro lado e faz a sua entrega. Você faz muita coisa bacana e você também faz muito mais coisa medíocre. Pegando o termo medíocre. Eu cansei do cinema hollywoodiano porque é a mesma fórmula. Vou te dar um maior exemplo. Hoje me perguntam, eu assisti Os Vingadores até o Ultimato. Eu fui até lá, eu fui até lá também. O Guerra Infinita é o melhor filme da Marvel. Por quê? Porque quebra a expectativa. Morre, metade dos heróis morre, todo mundo morre, acontece o caos, o vilão vence. Aí, quando foi lançar o segundo filme, eu falei, me preocupo muito com essa segunda parte. Por quê? Eles iam querer consertar a porcaria que eles fizeram, com o mesmo roteiro, tudo igual. Dito e certo, foi o mesmo filme. Ele me pergunta, e aí, Rodrigo, o que você acha? O filme é legal, blockbuster e tal. Pô, velho, mas é o mesmo. Por isso que eu gosto do Tarantino. Tudo que o Tarantino faz no cinema, você não espera. E não é igual a nada. Não é igual a nada. É da cabeça daquele psicopata. Mas ele é o maior diretor. E aí o que eu falo? Quem já assistiu Era Uma Vez em Hollywood, que esperava aquele final? Se você não assistiu, assista, que é um filme sensacional. Todos os filmes do Tarantino são bons, mas Era Uma Vez em Hollywood fala de uma... Era pra ser uma cinebiografia, né? De um ocorrido que aconteceu lá. E acaba totalmente diferente. E é sensacional. E a quebra de expectativa é muito grande. E a criatividade faz isso. E aí, pra não me alongar mais, as redes sociais... Quem mais se destaca é quem mais acaba sendo mais criativo. E a criatividade dentro de negócios é importante porque não adianta, você nunca vai bater a Coca-Cola hoje em dia. Contrapondo as redes sociais, quem mais é criativo é mais se destaca, mas ao mesmo tempo é mais criticado, é mais julgado, exatamente. Sabe? Sofre mais haters, sofre mais críticas, porque todo mundo se sente à vontade nas redes sociais de opinar sobre o que você fez. Mas se metade das pessoas que vão lá comentar sobre um conteúdo que é inovador e que é criativo, não tem 1% de coragem nem de iniciativa de fazer. Então, assim, virou uma coisa com a qual todo mundo pode te apontar o dedo quando você quer fazer algo novo, mas você também não pode querer fugir disso, porque se você não faz isso, você é mais do mesmo. É uma coisa muito louca. É uma gangorra de emoções. Exatamente. É um sobe e desce. E imagine como fica a cabeça de quem vive preso a isso, né? Então, é terrível. E o Rodrigo tem a frase do... Por favor, Diego, não incomode o artista. Por favor, não atrapalhe o artista. Não atrapalhe o artista, entendeu? Quando começa as cobranças. Aí eu falo assim, velho, e aí vai largar o artista lá? Tem um exemplo aqui que tá na minha cabeça aqui, mas eu não posso nem falar aqui, entendeu? Deixa senão depois o hater é você, eu que você atingido aí pelos haters. Mas tá lá, o artista tá lá solto, entendeu? E aí, você fala assim, velho, e aí? Até digo, pra gente voltar pro WCD, eu tenho um irmão que é o meu oposto completamente, Diego conhece. Eu sou designer, eu gosto de me classificar como designer. Meu irmão é engenheiro da computação. Carla também designer. Carla também. Meu irmão é engenheiro da programação. Meu irmão é um cara, é um ser tão metódico. Chegou a hora das vagas IEL desta semana. E a primeira vaga dessa semana é para técnico em Química. Esta vaga é para a cidade de Feira de Santana, com remuneração de R$ 1.100, mais auxílio transporte, que é ônibus em rota da empresa, sendo a carga horária desta vaga de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para técnico em eletrotécnica / eletromecânica. Esta vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 850, mais R$ 226 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 20 horas semanais de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para técnico em eletrotécnica, sendo esta vaga para a cidade de Feira de Santana. A bolsa auxílio é de R$ 450, mais R$ 190 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 25 horas semanais de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje é para o curso de letras com língua portuguesa, sendo esta vaga para a cidade de Feira de Santana. A bolsa auxílio é de R$ 700, mais R$ 100 auxílio transporte, sendo a carga horária de 15 horas semanais, nos dias de segunda, quinta e sexta. A quinta vaga de hoje é para o curso de Marketing, Comunicação, Publicidade. Esta vaga é para o município de Feira de Santana. A bolsa auxílio é de R$ 900, mais o cartão Via Feira como auxílio transporte. A carga horária são de 25 horas semanais de segunda a sexta. A sexta vaga de hoje é para o curso de Engenharia Civil. Esta vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a bolsa auxílio de R$ 900, mais o cartão Via Feira como auxílio transporte, sendo a carga horária de 30 horas semanais de segunda a sexta. E para você que quer obter mais informações sobre essas e outras vagas, acesse ielbahia.com.br.
link na descrição ou QR Code na tela. E eu não sei se ele faz isso hoje em dia, depois você me fala, Ronaldo, se você ainda faz. Ele usava uma semana roupa colorida e uma semana roupa branca. Por que esse ritual? Tinha um fundo. Pra hora de lavar, provavelmente. Não ter trabalho em separar as roupas. Meu Deus! Esse é Ronaldo. E assim, ele é um gênio e um louco ao mesmo tempo, mas uma vez a gente discutindo sobre que ele estava tentando argumentar que o que eu faço, de uma forma positiva, não é tão importante para o mundo. Porque ele explicou, eu sou engenheiro, Rodrigo. Os carros precisam ter performance para gastar menos combustível e ter um tempo maior de duração das peças. Até aí, ok. Aí ele falou, só precisava criar um modelo, o correto, e todos os carros serem iguais. Aí eu falei, nossa, Ronaldo, você ia acordar todo dia vestindo uma camisa branca e todo mundo na rua dirigindo o mesmo carro. Que sociedade é essa que você vai morar, Ronaldo? Eu aposto o que você quiser, que essa sociedade ia ruir no futuro. Pra mim seria terrível, porque eu boto meu carro no estacionamento do shopping e eu realmente não consigo achar, tem dias. Imagine se fossem todos brancos, né, o mesmo modelo, você teria que sair apertando o alarme, pelo menos pra mim, né, porque ia ser um terrível. Hoje eu já me bato com isso, imagine no mundo assim. Imagine essa fala de Ronaldo aí me lembra muito aquela frase do Henry Ford, né, que ele falou assim, que todos poderiam ter um carro desde que fosse um Ford T e preto. Isso. Meu Deus. Entendeu? Foi logo no início da exatamente. Revolução Industrial. E aí era o carro que durava mais, tal, tudo aquilo. Mas aí a gente começa a perceber justamente essa importância da criatividade e de como esse evento ele pode justamente vir a aflorar um pouco disso. E aí onde a gente quer, Carla, que você fale um pouco mais sobre o evento. Como é que foi esse processo? E ainda mais sabendo que você não é de Feira de Santana, tá aqui há pouco tempo, mas falava assim, não, vou levar pra feira o evento do WCD e para que a gente possa rememorar esse evento em Feira de Santana. Então, eu sou de Serrinha, né? Então, bem perto aqui de feira, mas eu sempre gostei muito de feira. Então, quando teve a possibilidade de inscrever novas cidades, porque assim, o WCD ele acontece um ano antes. Então, para a gente conseguir chegar até aqui em feira, a gente passou por um período aí de um ano, onde a gente dialoga com o WCD, todas as estratégias para poder oficializar a cidade, né, no Mapa Mundial da Criatividade. Então, começa daí. No ano passado, eu participei da edição em Salvador, e eu queria muito ver um painel de um designer que eu gosto muito, que é Evandro. Ele é de Jacobina, e é um designer, assim, que eu admiro muito ele. Já tive a oportunidade de, inclusive, comprar uma camisa de uma marca que ele desenhou em Jacobina, e tinha muita vontade de prestigiar ele pessoalmente, mas as inscrições já tinham encerrado, enfim, lotou muito rápido. E aí eu tive contato com o WCD a partir desse story do Instagram dele. Então fui olhando ali a programação, falei, vou nessa e nessa, acho que era num sábado, se eu não me engano. Aí fui ver as oficinas que estavam acontecendo, acabei vendo uma Você é Seu Arroba, de Fábio Kerk. E aí eu encontrei a galera que tava montando o WCD, aí me conectei com essas pessoas, conheci o líder, né, de lá, e procurei saber o que tava, né, como é que fazia para levar o evento para uma cidade e tal, e aí fui me conectando com as pessoas, e logo no mês seguinte, em maio do ano passado, teve a notificação, né, que as cidades poderiam ser inscritas, novas cidades. E aí eu fui olhar as cidades que poderiam entrar e vi lá, Feira de Santana. Tinha pra minha cidade também. Isso eu ia perguntar, viu, Serrinha gente? Tava na lista. Serrinha também poderia entrar, mas por que Feira de Santana? Justamente porque aqui eu sinto que tinha essa carência, essa necessidade, né, de trazer o evento, porque a cidade ela já é muito criativa, mas ela precisava ao meu ver, de um incentivo e de um impulsionamento que fizessem as pessoas se unir, né, para mostrar isso pro mundo, porque assim, quando a gente sai de feira, por exemplo, e você fala, hoje eu moro em feira, ou então já morei em feira, sou de feira, todo mundo lembra de coisas específicas, o quê? O Feiraguai, né, a Torre Eiffel, a Torre Eiffel de feira. Então, assim, são coisas específicas. A UFs, coisas bem específicas, o Jogo da Princesa e tal. Mas não falam das potencialidades criativas de feira. Uma coisa ou outra de um artista que conhece, de um cantor que é daqui, mas não cresceu, que não fez carreira aqui em feira. Então, eu juntei, né, na minha cabeça toda essas inquietações e falei, poxa, eu acho que feira daria super certo. E aí, uma das primeiras pessoas que eu conversei sobre isso foi Dex, que é um fotógrafo aqui de feira. Dex já esteve aqui no Feira Pod. Então, ele é maravilhoso, um beijo pra ele. E conversei com ele falou, eu acho que dá super certo, então você tem meu apoio. E aí a gente começou a conversar, né? Fui atualizando ele dos avanços da inscrição. E aí você faz uma entrevista com o pessoal do WCO, que aí essa entrevista é justamente para entender o seu perfil, para saber se você tá apto a seguir ali no processo de liderança. Por quê?
É um processo onde você é um voluntário, né? Todo o ecossistema envolvido no WCD é um voluntariado, do líder a um co-líder, ao próprio voluntário, a um inspirador que também vai ali, né, doar, de uma certa forma, o seu conhecimento intelectual, o seu tempo, enfim. E a partir disso, quando você valida essa inscrição, que a cidade, eles avaliam todo o contexto, né, da cidade, então você envia um histórico de como que a cidade se apresenta atualmente, enfim, um pequeno resumo, e um resumo seu, da sua carreira, o que você já fez, e aí na entrevista você fala um pouco mais sobre isso. Passando essa entrevista, tem um período de 15 dias, onde eles avaliam as entrevistas, e eles fazem contato com você para dizer, em alguns dias você pode receber uma ligação, um e-mail, para tirar mais dúvidas. E aí, ok. Aí eu esqueci, tipo assim, me envolvi com outras coisas e esqueci. Quando passou mais de um mês, tinha um e-mail já me avisando que a gente tinha sido selecionado. E aí eu fiquei muito feliz, né? Falei, e agora, né? Qual é porque assim, tudo parece... Isso faltava um ano, então, até a data de hoje. Um ano. Parece tudo muito misterioso. Quando eu vim aqui da primeira vez, acho que vocês lembram, né? E quando vai ser isso? E aí eu falava, ainda vai sair. Porque assim, o método é esse, né? O método do Lucas fala muito isso. O WCD, existe um método e ele é validado. E o método funciona. Então, é só confiar no método e seguir. E, de fato, o passo a passo, né, Diego? Conversa de coach, né? Mas, assim, nada contra os coaches. Mas, quando passou esse período da inscrição e da notificação que Feira de Santana tinha sido escolhida, a gente entra em uma outra etapa, que é a captação de uma marca mantenedora. Que aí é onde a UnexMed entra na nossa história de WCD em Feira de Santana, justamente porque a proposta era falar sobre criatividade e saúde mental. Então, e saúde de um modo geral, né? Então, nas primeiras conversas que a gente teve com o pessoal da Unex, foi justamente isso, para falar sobre como conectar esses dois temas. E o pessoal estava muito interessado em levar o evento para a Unex, para poder, inclusive, instigar as pessoas que estudam lá, o que frequentam, que criatividade está em todas as áreas. Aí a gente volta um pouquinho a falar quando você diz, na escola, a gente vai deixando de lado. Só que as pessoas se limitam a pensar de que não dá para ser criativos em uma aula de geografia, não dá para ser criativo. Dá pra ser em tudo. Então, não tem por que tirar a criatividade e botar de escanteio para poder focar em coisas que são mais essenciais, né, para a nossa carreira, sendo que a criatividade pode estar envolvida dentro desse processo do que é essencial para a vida na escola, né? Matemática, português, inglês, enfim. Dá para envolver a criatividade com isso e eu acho que torna a aprendizagem até uma coisa mais fácil e mais divertida. Então, quando eu tenho essa vontade de trazer para a feira o WCD, é justamente por isso, porque eu acho que a gente encontrando pessoas que pensam igual ou parecido, fora da caixa, como a gente faz uma provocação para a sociedade. Então, a sociedade é quem mais tem a ganhar com o evento, porque são 50 atividades gratuitas. Então, em alguma delas, as pessoas vão se identificar, né, com as suas peculiaridades e encontrar ali o seu lugarzinho particular para se sentir um pouco mais criativo, para resgatar a sua criatividade. E aí, Carla, eu vou fazer uma pergunta aqui, sinta-se à vontade em responder ou não, mas ai, meu Deus, foi fácil engajar essa população feirense em pró de um evento de criatividade? Não foi fácil. Não está sendo fácil. Lembrei até da música agora, viu? Ô, diretor, pode botar a música aí pra ela aí, filho, do Não Está Sendo Fácil. Não está sendo fácil, mas assim, a gente encontrou, eu digo a gente porque o movimento ele inicia com os co-líderes, então assim, eu tive muito esse apoio, né, dos co-líderes, que são amigos meus aqui de feira, que ao eu ouvir a ideia de trazer o evento para cá, logo se colocaram à disposição, e foram essas 6 pessoas que foram ajudando o caminho, né, a ser construído. E aí, através de Dex também, uma reunião que a gente estava fazendo para alinhar alguma atividade que ele ia realizar, ele falou assim, você precisa conhecer uma pessoa, e essa pessoa é Georgia Pitombo, que foi uma pessoa que Dex conectou na minha vida, e assim, ela realmente ajudou. Acho que é do MAC, né? Isso, é do museu, ela é diretora do museu hoje. E ela realmente abriu muitas portas pra gente, inclusive nos conectou com o secretário de Cultura, que é Cristiano Lobo, que também deu uma boa contribuição para que o projeto ele tivesse uma visibilidade e a gente conseguisse entrar em locais que a gente não estava conseguindo acesso. Então, assim, nesses 3 meses de dezembro até hoje, 4 meses, a gente teve esses apoios, entendeu? Então, assim, o evento ele contou com poucas pessoas a nível de um evento que tem 50 atividades e mais de 80 inspiradores. Você contar com 10 e 15 pessoas é pouco, né? Porque você sabe que um evento demanda milhares de coisas. E é um evento que vai mexer com a cidade inteira. O evento que vai acontecer em 5 ambientes simultaneamente, todos os lugares vão ter mais de 10 atividades acontecendo. Então, assim, se você parar pra pensar, é uma coisa de louco mesmo.
mas estamos confiantes que vai dar certo. Ah, vai dar. E a curiosidade, rapidinho, Rodrigo, e quem conectou Carla com Feira Pod? Essa eu não lembro. Se já falou, eu não lembro, não. Como foi que você apareceu aqui? Então, eu escuto o Feira Pod, né? Eu vejo, assisto, né? Não assisto todos os episódios, mas eu vi o de Denise, que inclusive foi uma conexão de vocês também com a gente, para poder ela ser, além de embaixadora da criatividade, ela vai ser uma inspiradora com atividades. Denise é completa, uma artista completa. Não é? Maravilhosa. E aí foi incrível a gente eu ter chegado até aqui, porque eu já escutava, né? Já vi alguns conteúdos de vocês e vim aqui através do Instagram. Então falei com você pelo Instagram. Foi. Eu não lembro, não. Pelo WhatsApp, eu acho. Eu sei que falou com o Diego. Falei com o Diego e aí apresentei a ideia e logo a gente conseguiu entrar aqui e falar com vocês. E aí, quando a gente chega aqui, a gente já recebe aí a lista misteriosa de contatos de Diego. Misteriosa no sentido de... Eu pensei que era do evento. O evento tava falando que a lista misteriosa de contatos de Diego. Eu saí daqui com o celular hiper pesado, porque ele mandou 300 contatos pra Diego mim. não parava, não. Ele não tem esse aqui. Aí, se você precisar disso, tem isso aqui. E tem isso aqui. Eu fiquei olhando e falei... Caramba, velho, Diego tem esses contatos. Todos. Como é que você consegue? Não, mas ali foi engraçado, e aí fazendo um parênteses assim... Você abraçou o evento sem perceber. Sim, você foi um co-líder de contatos. Ele foi um co-líder de contatos. Mas eu diria o seguinte, que ali no caso, Rodrigo e Carla, foi interessante, ao menos assim, numa autoanálise que eu fiz depois, de assim... Quanto de gente bacana já passou aqui pelo Feira Pod. Eu acho que a maior coisa, assim, de Carla ter vindo aqui e conversado com a gente, assim, foi perceber, assim, nossa, passou muita gente, eu posso até falar assim, criativa aqui no Feira Pod. E que depois, lá na frente, a gente se conecta com essas pessoas de alguma forma. Vou dar um exemplo aqui, de um spoiler, como, por exemplo, no último sábado, a gente estava fazendo um trabalho aqui com o Fernando Souza, que é professor de teatro, e que já teve com a gente aqui conversando. Então, a gente conheceu ele, assim. É sobre isso. Então, a Denise, que você citou aqui, e depois a gente foi fazer um outro trabalho, ó, a Denise lá. A gente se conectou com Denise por causa de Sara. Sara veio aqui. Sara Barbosa. Sara também tá com a gente. A gente adorou. A gente pegou as figurinhas de vocês. a gente adorou Sara. E aí a gente pegou Sara e falou, Sara, você não quer apresentar a micareta com a gente e tal? Aí Sara falou, não dá, mas eu vou te apresentar alguém bacana. Aí falou, é D. Que ela está em viagem. Que ela ia viajar, é D. Eu achava que esse D era um homem. Aí depois era Denise. Aí a gente conheceu a filha da costureira. E aí a gente fez a micareta com ela. E ali foi quando eu vi uma coisa incrível. Ela pediu as camisas, né, que a gente ia fazer a apresentação e ela transformou totalmente tudo. Criativo ali. E todo dia tava com uma lince. Lince. Uma lince diferente. Ninguém falava, meu Deus, como é que ela vai vir amanhã? Isso é ser criativo no dia a dia. Então, existem milhares de pessoas no mundo inteiro que têm suas formas de se expressar e de expressar a sua criatividade e que a gente não conhece. Então, a gente montou uma programação que, assim, modéstia à parte, tá maravilhosa. Você olha, muitas pessoas falaram comigo, eu não sei se vai dar tempo eu fazer a minha atividade e ver as que eu quero ver. E realmente... Porque vão acontecer em várias localidades simultâneas. 5 locais ao mesmo Pode tempo. falar quais são esses... Ou Sim. faz parte Não. Já pode. É secreto. Que era sobre isso que o Rodrigo falou e o que você puder destacar um pouco mais na programação para que as pessoas possam perceber assim, o quão rica ficou a programação. Sinta-se à vontade, Carla. Para a feira foram aprovados 5 anfitriões, que vai ser o MAC, né? E aí eu posso falar da programação que vai ter lá no MAC, que tá sendo incrível. E artistas estão botando exposições lá, fazendo oficinas. Carla, só vou te interromper. É porque eu gosto de salientar. Explicar o que é o MAC. Porque quando você só fala a sigla, pode ser que muita gente não conhece. E não tô falando de brincadeira, não. Muita gente não sabe o que é um MAC. Então, o MAC é o Museu de Arte Contemporânea, Raimundo de Oliveira, aqui de Feira de Santana. Fica ali do lado da sede do Fluminense de Feira. Perto da biblioteca. Isso, da Secretaria de Educação. Está em reforma já há uns 5 anos ou mais. Exato. E o que acontece? O MAC, ele ficou um período fechado, né? E Georgia, ela assumiu essa direção recente e tem dado uma cara para o museu que realmente tem chamado a atenção. Muitos artistas têm frequentado o museu de uma forma de assumir aquele espaço. Então, quando eu me conectei com ela, que eu vi a estrutura do MAC, a gente foi pensando uma forma de fazer uma intervenção cultural lá e artística que pudesse ficar. Então, aí foi quando a gente conectou essa coisa da revitalização das áreas externas do museu. E aí, agora, para o dia 21, 22, 23, para não esquecer, viu, gente? 21, 22, 23 de abril, vão ser pintadas obras de artistas de feira no espaço externo lá, nos 2 espaços do MAC, né? Na área do estacionamento e uma área como se fosse um terraço lateral. E aí Cabeça vai participar também. Eu já ia perguntar aqui, Cabeça vai estar, provavelmente já está. Simone Haslan também vai participar. Enfim, eu não lembro o nome de todo mundo, mas lá no site tem a atividade Intervenção Cultural do MAC, aí você consegue ver a bio de todos os artistas que estão envolvidos nessa ação. Além do MAC,
Senac, a UNEX, que você falou, Sim. e quais são os outros 3 O espaços? IFBA, mas a gente também queria conectar essas escolas, né, esses alunos, para poder participar até como inspiradores. Então, a gente tem uma ex-aluna do IFBA, que ela é programadora e tem uma atividade de programar um jogo online nos dias da atividade, e ela vai ensinar outras pessoas como fazer isso ali ao vivo. David também, que tem a Escola Code de tecnologia, para poder trazer essa galera de tecnologia e inovação para dentro do evento. Então, conectou mais pessoas, e lá no IFBA vai ter um circuito Tech Game, que é um circuito que vai acontecer com várias atividades envolvendo tecnologia, robótica e jogos dentro da programação. Aí o próximo lugar o próximo anfitrião que a gente conectou foi o Senac, que também desenvolveu 2 atividades específicas para o WCD, uma envolvendo inteligência artificial e outra envolvendo gastronomia. Então vão ser... Pô, vai ser uma mistura interessante, viu? Muito bom. Não, são 2 distintas, tá? Ah, tá. Uma de inteligência artificial, que aí construa uma história milenar através de uma IA, e aí tem lá no site também, gente, é difícil gravar todas as atividades, vou falando o que eu vou lembrando. E qual é o site pra gente ver todas as atividades? www.wcd2025.com. O diretor vai botar o QR Code na tela. aí pra quem E assim, quiser. a gente vai relembrando no meio Exato. da conversa. Só o último local. E por último, a gente tem o Cuca, que vão ter atividades lá também, que O Cuca é a cara do WCD. é a cara do WCD. Quero aproveitar aqui, Rodrigo e Carla, e para você que nos acompanha também, que vão ter mais 2 facilitadores aí que vão estar lá. Um é Diego Almeida e outro aqui é Rodrigo. Que vai Vá estar assistir também, o meu, viu? que É uma também intimação. vai tá no IFBA. Isso. E- Qual é o nome? E Rodrigo... Não, antes de falar de mim, Diego vai estar no IFA falando sobre o quê? Do Ferapod aos estúdios Ferapod. Tem um outro conteúdo lá. Você lembra do seu, Rodrigo? Eu Já que você me nem apertou lembro. aqui. Eu não lembro, não. Mas agora, Carla, Carla, é uma pergunta muito importante também, que é como é que a pessoa se inscreve para participar Boa. do WCD? Isso é extremamente importante. Primeiro, a inscrição que é fácil. a inscrição é fácil, né? Então a gente já tá com o site com as atividades cadastradas, então tem lá as 50 atividades para você escolher. Você pode escolher e se inscrever em mais de uma, inclusive. O site é www.wcd2025.com. E aí tem lá Feira de Santana, vai ter o Brasil inteiro, gente. Você selecionar a cidade, você seleciona a Feira de Santana para vocês não se inscreverem em cidades aí. Aleatório. Aleatórios. Gostei do tema, entendeu? Ou então chega, não, era aqui que essa... E não sei. E não sei. E aí você vai receber um e-mail de confirmação, e quando tiver próximo é o resgate dos ingressos no Simpla. Carla, muitas graças por ter dado essa bate-papo com a gente. Diego, e é isso aí. É isso. Muito obrigado, Carla. Obrigada. Muito obrigado a você que nos assistiu. E até a próxima.